da situação da mulher jornalista num universo basicamente masculino. E aí eu não pude deixar de lembrar de uma pesquisa que foi divulgada semana passada, feita pelo Programa de Pós-Graduação de Sociologia Política da Federal de Santa Catarina, em apoio, em convênio com a Federação Nacional de Jornalistas. É uma pesquisa chamada Quem é o Jornalista Brasileiro? Ela tem vários dados, vários números, mas um deles é muito interessante. A enquete ouviu 2.731 jornalistas no país todo. E descobriu, como não poderia ser diferente para quem frequenta ou vai a redações, descobriu que os jornalistas brasileiros são majoritariamente mulheres, brancas, solteiras e até 30 anos. A grande faixa etária em que se concentram quase 70% dos jornalistas brasileiros estão entre 23 e 40 anos. Agora, o dado mais impressionante é que, desse conjunto todo, 36% são homens e 64% são mulheres. Portanto, se no ambiente das redações as mulheres já assumiram praticamente 2/3 dos postos, na área da cobertura esportiva, cavalheiros, tremei, porque elas vêm aí. E para conversar sobre isso, para falar sobre isso e para detalhar um pouco mais as especificidades dessa dupla condição, às vezes tripla, né, de repórter, editora, mãe, mulher, dona de casa, eu queria chamar as 3 convidadas que nós temos para essa manhã. Joana de Assis, que é repórter da Sport TV, formada pela Faculdade Casper Libero, de São Paulo. Ela foi produtora do programa Cartão Verde, é uma repórter muito atilada, foi repórter do Globo.com e hoje está na Sport TV, já cobriu mundiais, US Open, Jogos Olímpicos em Londres, etc. A outra convidada nossa é Marluce Martins, que é atual editora assistente de esporte do Jornal Extra. Ela começou no Dia, trabalhou como setorista em vários clubes, deu vários furos de reportagem, também é uma repórter muito esperta e vai certamente detalhar essas coisas com vocês. E, para mediar essa mesa, a jornalista Marta Salomão, que é 30 anos de experiência em rádio, em TV e em todas as mídias, afinal, está agora trabalhando num livro-reportagem, ela pode eventualmente detalhar esse seu desafio mais recente, e muito especializada em cobertura de políticas públicas e também já meteu a sua colherzinha no esporte em algumas circunstâncias. Eu acho que nós estamos muito bem servidos com essas 3 profissionais, e eu espero que todos nós aproveitemos bastante isso. Obrigado. Bom dia a todos. Bacana vocês estarem aqui. Até eu achei que tinha sido engano me convidar para essa mesa, porque a minha colherzinha no esporte foi tão pequenininha, porque enfim, nos últimos 30 anos eu cobri basicamente políticas públicas e bastidores de poder, e eu só publiquei reportagens no esporte quando eu investiguei desvio de dinheiro de Copa, a possibilidade de os estádios virarem grandes elefantes brancos, etc. E tal. Então, assim, a minha intimidade com o tema esporte é realmente muito pequena. Eu sou daquele tipo de mulher que assim, os meninos na redação têm que explicar como é que é o impedimento, enfim, aquelas coisas. Mas aqui nós estamos diante de 2 feríssimas e a gente tem mais aqui a aprender com elas e ouvi-las. Eu queria falar de uma outra pesquisa que foi feita no ano passado por uma entidade internacional, a SPS, e que mostrava que, no jornalismo esportivo, você falou do jornalismo em geral, né, que as mulheres têm avançado bastante, a gente realmente tem um peso muito grande nas redações, cada vez maior, né? Mas, no jornalismo esportivo, mundialmente, nos países em que essa pesquisa foi feita, as mulheres representam cerca de 11% das redações. Então, eu gostaria de ouvir da experiência da Marluce e da Joana, como é que isso, enfim, você já tem alguns anos de carreira, se realmente as mulheres estão avançando e se vocês sentem na pele algum tipo de diferença
ou se não tem nenhum tipo de diferença. Eu, por exemplo, na minha cobertura de políticas públicas, nunca senti assim, discriminação ou, por ser mulher, ter algum tipo de benefício né, na cobertura. Mas eu gostaria de saber de vocês, se na cobertura de esporte, que é um outro ambiente, se existe uma diferença, se há ou discriminação ou um favorecimento, se vocês sentem isso, se as mulheres têm ocupado um maior espaço e se há alguma diferença entre ser mulher e ser homem nesse tipo de cobertura. Bom dia para vocês e parabéns pela trajetória até aqui. Bom dia. Eu estou há 25 anos aí procurando subsídios para falar sobre a mulher no jornalismo esportivo. E eu chego numa palestra assim, fica todo mundo frustrado quando eu falo, nunca fui vítima de preconceito, graças a Deus. Pelo menos que eu tenha percebido, né? Eu não posso chegar, não sei te dizer se perdi alguma oportunidade de trabalho ou se perdi alguma entrevista por ser mulher, mas assim nunca ficou isso aparente para mim, nunca fui me sentir prejudicada. Desde que eu comecei a cobrir futebol, bom, eu estou aí na pista desde 88, né? Trabalhando em redação. E desde que eu comecei a cobrir futebol, que eu cobri os esportes olímpicos, na época a gente chamava de esportes amadores, vôlei, basquete, tudo, um pouquinho. Eu comecei a cobrir futebol e de lá para cá se passaram 5 Copas. Dessas 5 Copas eu fui a 4. Eu não fui em 2002 por uma questão de contenção de gastos. O jornal optou por mandar apenas uma pessoa que trabalhava também para a rádio do jornal, o Jornal Dia, no Rio de Janeiro. Então, eu nunca me senti assim vítima de preconceito. Acho que eu sempre estive nas coberturas importantes, relevantes, sempre que o jornal pôde mandar alguém, né, com toda a contenção que se faz de redação nesses últimos anos, acho que eu estive representando o jornal. Então, eu não tenho do que me queixar. Claro que hoje, principalmente hoje, nas redes sociais, volta e meia eu posto alguma matéria para divulgar meu trabalho, que está no site do Jornal Extra. A gente trabalha no site e no impresso também. E sempre tem alguém que não gosta, chega lá um rubro-negro, né, se a matéria é contra o Flamengo, vai lavar uma roupa. Eu não vejo isso como um preconceito, eu vejo isso como uma forma... Falta de educação. Exatamente. É falta de educação, é uma forma de agredir aquela coisa do torcedor que não gostou que você está fazendo uma crítica ao clube dele. Isso não é preconceito, o cara poderia me chamar de gorda, de sei lá o quê, né? E ele vai lavar uma roupa. Então, eu não... E do entrevistado, muito menos, nunca aconteceu. Você vai me perguntar daqui a pouco, com certeza, de cantada. Vamos deixar para depois. Houve cantada, lógico que houve, mas também haveria em outra profissão. Você botar uma mulher, nessa época eu tinha 20 e poucos anos, né? Você colocar numa concentração de homem, num hotel com 30 homens, 23 homens, né? Os caras na flor da idade, né? Trancados, trabalhando um mês inteiro, claro, é normal que aconteça. Então, eu sempre tentei contornar uma situação assim, evitando constrangimento. E acho que eu consegui. Assim, acho que eu me lembre, nunca briguei com alguém que tenha me dado uma cantada. Eu sempre consegui me fazer desentendida. E até jogador entrando em quarto meu já houve. Assim, tem muita coisa assim, mas eu não vejo isso pelo fato de eu ser uma jornalista mulher, eu vejo por fato de eu ser uma mulher trabalhando no meio de homem. E isso aconteceria se eu fosse também uma médica, sei lá, trabalhando numa guerra, né? Por exemplo, um exemplo bem maluco. Eu vejo assim, não vejo preconceito, estou vendo tem muita menina na plateia e acho muito bacana, fico muito feliz quando vejo que a gente não está abrindo uma porta, essa porta já foi aberta há algum tempo, não sou tão velha assim, tenho 45 anos, mas vejo que a gente a cada dia, com nossas matérias, com o nosso trabalho, a gente ratifica essa possibilidade, a gente mostra que é possível uma mulher trabalhar no meio do futebol, no meio do homem, com algum sucesso. Joana. Bom dia, gente. Também fico orgulhosa de ver a mulherada aí. Eu assim, concordo com a Marluce, acho que a sociedade é um pouco hipócrita, porque mulher no meio de homem, é claro que vai acontecer cantada na padaria, no banco, se trabalhasse no banco, no futebol é a mesma coisa. Então, é o teu meio de trabalho, acontece, é igual, é do ser humano, não tem a ver com o futebol.
Então, é a mesma coisa. Eu sempre levei um bom humor também. Então, se alguém me chamasse para jantar, eu falei assim, sua mulher cozinha bem, como é que é? Então, eu sempre levei no bom humor, nunca tive problema. Em relação a preconceito, infelizmente, eu já tive. Mas nunca de treinador, de jogador. O que eu tive é do cara que trabalha no jornal do lado. Eu já senti isso, né? do que seria o seu colega de trabalho. Justamente porque, enquanto a mulher era que cobria vôlei, vai cobrir vôlei, basquete, educação física, né, como o pessoal gosta de, o pessoal mais preconceituoso, tudo bem. Se você entra nessa seara que todo mundo fala que é masculina, começa a incomodar e aí já muda um pouquinho. Então, assim, se eu desse um furo, uma matéria importante, com uma fonte importante, eu já escutei. Infelizmente, já escutei. E ainda hoje, já chorei muito por causa disso, muito. A rotina da cobertura, eu vejo que tem muita menina entrando em campo, mas ainda rola, tem entrevista que é em vestiário, isso existe, ou isso é passado? Isso é passado, mas quando eu comecei ainda tinha. Eu já cheguei a ver jogador pelado, assim, foi traumatizante. Assim. E já deixei de entrar em vestiário por causa disso. Aqui, acho que é aqui em Brasília mesmo, Brasiliense e Corinthians, se não me engano. Eu ficava batendo na porta, tem jogador pelado aí? Tem. Caraca, todo mundo entrou, só tinha eu de mulher, tinha um monte de homem saiu de mulher. Tem jogador pelado aí? Tem. Tem jogador pelado de cueca? Beleza, então estamos entrando. A cueca a gente pode suportar. Mas, assim, até eu fiz uma apresentação de PowerPoint pequenininha, descontraída, para a gente falar sobre isso. A Regiane Ritter, ela não estava nem aí, cara. Ela entrava e, se alguém desrespeitasse ela respondia, corajosa, brava. Eu sempre dou ela como exemplo. É que, assim, eu não tinha coragem no começo. Era uma situação intimidadora, né? Não era uma situação fácil. Não sabia como eu ia lidar com uma piadinha, entendeu? Então, para evitar, assim... Mas, no começo, os jogadores eram meio sem noção. Eles esqueciam que tinha mulher. Então, já aconteceu, assim. Saiu o Esquerdinha, que jogava no Santos, assim, de toalha na mão. Eu falei, gente, eu bem aviso o cidadão que tem mulher aqui. Pelo amor de Deus, não mereço isso, né? Acabei de tomar chuva, fazer esse jogo horroroso. Ninguém merece ver o Esquerdinha pelado agora também, né? Então, ele esquecia e... Ai, nossa, tem mulher aqui. Então, tipo, há 10 anos isso acontecia. Hoje, tem o vestiário é uma coisa super, né, burocrática, fechada, você não tem mais acesso. Então, nesse ponto, bom, porque igualou, né? Então, a gente não precisa mais passar por isso. Então, assim, hoje não há mais essa situação que diferencia onde o homem pode entrar, onde o jornalista homem entra, a jornalista mulher também vai entrar. Vai. Na cobertura de esporte. Mesmo no futebol, que é um domínio mais... igual, é 100% igual. Na verdade, eu poderia entrar, é que eu não consegui entrar, entendeu? Esse jogo do Corinthians e do Brasiliense me lembra bem, porque, assim, eu fiquei parada esperando, assim, falei, não, eu não vou entrar, porque eu ainda não estou preparada psicologicamente para isso, vou esperar um tempo. Mas não acontece mais isso. Que, na verdade, tem um lado que é ruim, porque antes, no começo, você podia entrevistar o jogador que você quisesse, né? Eles saíam... Pô, eu já cheguei a entrevistar o Rogério Ceni sentado no gramado enquanto ele estava alongando, um dia antes da final. Ô, Rogério, vou trocar uma ideia aí, que tem umas 10 perguntas para te fazer. Hoje não dá para fazer isso. Você tem que pedir com 50 dias de antecedência, ele vai falar não 30 vezes, mas há 10 anos você conseguia. Você sentava no gramado e falava com quem você quisesse. A Marluz queria fazer... eu queria falar porque eu vivi essa época de vestiário e era extremamente constrangedor, né? Muito para nós, mulheres, e éramos poucas, e talvez um pouco também para os jogadores, né? Um outro safado não, mas alguns ficavam constrangidos. Então, eu tenho uma passagem interessante, eu estou falando aqui de fim de anos 80, início de anos 90, na verdade, que era um técnico que eu gostava muito de mim, eu dele, que é o Jair Pereira. Ele era técnico do Fluminense na época, e os homens entravam no vestiário, e quando chegava a minha vez, aí chegou um dia, minha vez, primeira vez minha de vestiário no Fluminense, ele virou e falou assim, você está maluca? Não, eu tenho idade para ser seu pai, você não vai entrar. Eu falei, mas como eu não vou entrar? Não, tem homem pelado lá dentro, você ficou louca, como é que você vai entrar? Aí eu falei assim, dá teu jeito, porque eu tenho que entrar, eu não vou poder sair perdendo aqui, está lá o Globo, Antônio Maria entrou, como é que eu vou ficar aqui fora? Aí ele mesmo organizou um esquema para que eu pudesse entrar a partir daquele dia. Então, ele já avisava, no início eu ficava esperando lá uns 5 minutos. Tem que botar toalha, tem que usar toalha, os jogadores se enrolavam na toalha. E eu olhava para cima, né? Eu entrava olhando para cima. E era horrível, muito, muito constrangedor.
E depois eu já estava entrando, os jogadores já sabiam e respeitavam, já sabiam que eu ia entrar. E isso você vai conquistando com o tempo, né? É uma posição que você vai conquistando. E, lamentavelmente, com o fim do vestiário, que acabou esse constrangimento. Mas a gente perdeu também a informação. A gente perdeu, é isso que a Joana está falando. Hoje em dia, você não escolhe mais quem você quer falar. O assessor de imprensa escolhe quem vai falar. Então, às vezes, o jogador fez uma grande bobagem no jogo, não vai falar. E, antigamente, a gente entrava e ia direto no cara. E fora que ele nos desse, valia a nossa sensação. Não, o cara está nervoso, né, porque foi expulso, porque fez um gol contra, assim, enfim. Você tinha até como ver aquele momento e ter uma percepção diante daquilo. Hoje você nem vê o cara. Né? Ele fica ali dentro daquela porta ali, e você sentado aqui, sentam aqui dois jogadores. É engraçado ouvir isso, porque eu imaginava que esse tipo de barreira houvesse entre autoridades, sei lá, presidente da República, que você não chega e fala, Dilma, o que você acha disso? Não é bem assim que funciona. Eu achei que isso acontecesse com autoridades e que fosse menos. Isso você atribui. Era menos, vocês né? duas atribuem a quê? É todo um esquema comercial que envolve o atleta. São as assessorias de imprensa um cuidado para que não houvesse. O acesso a bastidores, por exemplo, está mais complicado? O esquema comercial ele tem sua influência. O jogador vai sair, o microfone já está aqui com o nome do patrocinador, né? E ele tem que pegar assim o microfone, ou então está na mesa uma bandeirinha com a marca, e ele vai botar talvez um boné. Ele não pode dar entrevista sem a camisa do clube, porque tem o nome do patrocinador. Então, às vezes, você vai na casa do cara fazer uma matéria, mas ele vai botar lá uma marca qualquer. Né? Na praia, poxa, uma entrevista na praia, tá, mas eu tenho que botar a camisa. Quando você consegue fazer alguma coisa fora de lá. Eu acho que aumentou muito, a gente tem que entender, eu brigo muito com o assessor de imprensa, mas a gente tem que entender que aumentou. A mídia hoje, ela expandiu de tal forma, antigamente tinha lá Rádio Manchete, Rádio JB, Rádio não sei o quê, TV Globo, TV Manchete. E hoje em dia você tem um número muito grande da mídia fechada, da TV fechada, da TV aberta, sites que você nunca nem ouviu falar. Então, é normal que você não consiga ter esse acesso. Na Copa de 94, eu ligava da portaria do hotel da Seleção Brasileira, e o Brasil foi campeão, tetracampeão, título importantíssimo. Eu ligava da portaria e falava assim, oi, eu queria falar com o Bebeto. Aí me liga quadro, Bebeto. Aí ligava. Eu entrevistava o Bebeto. Na véspera do Brasil ser campeão, eu entrevistei o Dunga, o homem que vai levantar a taça se o Brasil ganhar a final da Copa. Então, hoje em dia, isso é impossível, até porque a seleção não fica num hotel onde você se hospeda. Ela fica num hotel, numa concentração, um castelo, um palácio, longe, com segurança, com tudo. Então, ficou tudo muito mais difícil, realmente. Ficou mais complicado, Joana? O assessor de imprensa é um bicho que a gente briga sempre, né? Porque ele tem os interesses dele. Já aconteceu de eu fazer uma entrevista e o assessor está do lado e ficar, não, mas não pode perguntar isso. Eu falei assim, meu filho, como assim não posso perguntar isso? Já briguei muito feio com o assessor de imprensa, feio mesmo por causa disso. Eu falei assim, não é você que vai ficar pautando o que eu pergunto e deixa eu perguntar. Então, tem uns que se metem muito nisso, controla as respostas do entrevistado. Você pode ver que o jogador de futebol é cada vez mais engessado. É importante os 3 pontos, é isso aí, vamos junto. Nem foi o que você perguntou, o cara responde isso. E tem os assessores que liga depois pedindo aquilo que ele falou, não publica, não. Não, total, né? Me arrependi e tal, repensei, não quero. Mas já aconteceu de eu perguntar um negócio, falei assim, e como é que é jogar com fulano? Importante são os 3 pontos, é isso aí, estamos todo mundo unido, mesmo objetivo. Então, assim, eu falei, cara, nem foi o que eu perguntei, meu. O cara está tão assim, nessa coisa padronizada, pasteurizada da resposta, com medo de que uma resposta dele vire uma manchete de jornal. Ele é tão preocupado com isso que ele, às vezes, nem pensa. É muito robotizado. E a assessoria de imprensa, lógico. Rogério Ceni, o exemplo do Rogério Ceni, por exemplo, aconteceu toda aquela confusão no jogo do Corinthians, você acha que ele ia para a sala de imprensa? Qual é o jogador do São Paulo que todo mundo queria ouvir depois do jogo? Rogério, Luiz Fabiano, Ganso. Algum deles foi para a sala de imprensa? Não. Entendeu? Quem conseguiu falar com eles no gramado ali, conseguiu. Depois, acabou. Entendeu? Eu acho que tem muita gente aqui jovem, assim, né? Eu estou vendo. Vocês poderiam dar umas dicas sobre 2 coisas. Uma, se é possível dizer, né? Se tem alguma forma de driblar esse círculo de proteção que envolve as principais fontes nesses momentos decisivos. E, segundo, em relação a ser mulher, que é o tema, né, do nosso debate aqui hoje, se tem um manual de comportamento para evitar constrangimento. Então, para essas 2 coisas... O constrangimento, você diz assim, tomar uma cantada por você ser mulher? Então, assim, duas dicas específicas. Uma, se tem alguma forma que você usa para driblar
um pouco essa coisa engessada, né, que querem te impor, porque isso acontece em qualquer tipo de cobertura, né, em qualquer, né, a gente sabe disso, que querem impor uma versão dos fatos, e geralmente não é lógico que você tem que ouvir todos os lados da história, mas não é necessariamente a melhor aquela que querem te vender. Então, se há uma forma de driblar esse engessamento da cobertura esportiva, e se há um manual de comportamento da mulher em ambientes hostis às mulheres, onde eles ainda possam assistir. Eu acho que assim, tudo é postura, né? Você não vai no estádio com uma saia curta, você não vai trabalhar o seu... você não vai vulgarizar para conseguir uma informação. Tudo é postura, é teu comportamento. Tem aquela coisa assim, eu sou simpática, não estou te dando mole. Porque, às vezes, você dá um sorriso, você é um pouco mais simpático com o jogador, ele já acha que você está dando mole. Ou se você, quando eu era produtora, acontecia muito. Você tinha pedido o telefone do cara para poder ligar e convidar, na época que eu estava no cartão. Pô, o produtor era muito sofrido. Você tinha que insistir para o cara ir, por favor, vamos, pronto. Daí você dá um sorriso a mais. Então, acontecia isso. Aí você tinha que ser um pouco mais dura. Falou, deixa eu ser clara numa coisa. Eu pedi o seu telefone porque eu preciso te ligar para confirmar que horas que o carro vai te buscar, nada além disso. Então, quando eu era produtora, eu precisei ser um pouco mais dura em alguns momentos. Mas isso passa, porque é uma postura que você tem durante anos, uma hora isso acaba. O cara vai entender que o fato de você ser simpática, uma mulher sorridente, mais delicada, enfim, não quer dizer que você esteja dando mole, né, na versão de jogador de futebol. Quer dizer só que você é uma pessoa simpática, ponto, e acabou. Entendeu? É tudo postura. O cara vai te respeitar pelo que você mostra para ele. Se você precisar falar um pouquinho mais duro em alguns momentos, eu acho que a Malu talvez já tenha precisado, eu precisei, mas assim, nunca de um jeito estressante, nunca de forma desrespeitosa. Uma coisa normal, como eu te falei, que acontece em padaria, em banco, em qualquer coisa. Então, assim, eu acho que você tem uma postura séria, você pode ser simpática, você pode ganhar fontes com a sua simpatia, sim, ter credibilidade e você ser séria, ter sua postura séria. Agora, sobre esse gesso, é complicado. É fonte. Não, mas é fonte. Você tem sua fonte. Se você conquista suas fontes, é isso que vai te dar informação exclusiva. A comunicação está muito direta hoje, né? Não tinha rede social, agora tem Twitter. O cara escreve no Twitter, fechei com o Flamengo. Entendeu? Acabei de não sei o quê. Ele escreve, me machuquei e vou ficar 6 meses sem jogar. Então, a comunicação está muito direta. Está mais difícil de você dar um furo mais imediatista por causa disso, porque a comunicação está direta, a gente está aprendendo a lidar com essa comunicação que está muito direta. Então, você segue os seus jogadores favoritos, você segue seu técnico, você tem informação, você tira direto da fonte ali, entendeu? Então, é mais no processo de construir confiança nas suas fontes. Exatamente. É você ter um bom relacionamento com o seu entrevistado, sem fazer chapa branca. Você pode dar informação, você pode ser duro, você pode bater, sendo justo. E, claro, conservando as suas fontes ao longo da carreira. Eu tenho as minhas que me ajudaram, continuam me ajudando, com todo o respeito, entendeu? Que eles têm por mim e eu tenho por eles, e é isso que vai te ajudar lá para frente. É fonte, porque realmente, se depender de assessor de imprensa, não vai dar. Eu acho que, em relação a essa blindagem, né, que é feita em torno do jogador de futebol, acho que tenta se profissionalizar muito e, claro, leva a isso. Só que o que está acontecendo, e a minha briga com os assessores é por isso, os assessores não têm condição de, muitas vezes, estar acompanhando aquele cliente. Para te dar um exemplo, eu fiz uma entrevista com o Paulo Autuori. Eu vou falar muito do Rio, porque a minha a carreira está sendo construída no Rio de Janeiro. O Paulo Autuori assumiu o time do Vasco. Eu fui fazer uma entrevista com o Paulo Autuori, que é uma pessoa inteligentíssima. Dá uma entrevista muito bem, sabe falar, sabe articulado. 4 assessores estavam do lado do Autuori. Era eu, fotógrafo, e 4 assessores. 3 do Vasco e um dele, ou 2 dele e 2 do Vasco. Acho que eram 3 do Vasco e um dele. Para quê? E eles queriam se meter no meio da entrevista? Não, em nenhum momento. Pelo amor de Deus. Eu fiz uma... Paulo Autuori sabe mais do que qualquer assessor que ele possa ter. Uma pessoa inteligente. Eu tenho um exemplo recente, que nem é tão recente, mas é um personagem que vem me acompanhando, eu vou acompanhando ele ao longo da vida, aí, que é um jogador chamado Felipe, que hoje está no Fluminense. Sempre me deu muita entrevista, lá nos anos 90 e tal, não sei o quê. Um dia eu fui na casa dele, isso tem 2 anos, fiz uma matéria, e me liga no dia seguinte a assessora de imprensa do Vasco. Nada contra, uma pessoa até ótima. Aí ela me ligou. Mas, Lúcia, olha só, você fez uma entrevista com o Felipe, né? Eu falei, fiz.
Olha só, quando você fizer entrevista assim, fora do clube, você podia me avisar? Não. Acabou a conversa aí. Não, por quê? Porque o Rodrigo Caetano, que era, na época, o diretor executivo de futebol do Vasco, Rodrigo Caetano me perturba e os coleguinhas também me perturbam. Eu falei assim, olha, os coleguinhas, você manda... Não vou falar palavrão aqui, porque ainda não estou íntima de vocês. Você manda para aquele lugar. O Rodrigo Caetano você não manda, senão você vai ser demitida. Né? E eu não vou ligar para você para te dizer que eu vou fazer alguma entrevista, porque eu já tenho que avisar meu chefe, arrumar um carro, arrumar um fotógrafo, convencer o Felipe a falar. Né? Eu sei que foi assim. O Felipe dizia assim, Marluce, eu conheço ela desde quando não existia assessor de imprensa. Pô, assessor de imprensa ele nunca teve, realmente. E, bom, o final da história nem é tão bom, porque ele me deu uma entrevista esse ano e ele foi mandado embora. E a dica para... Não tem dica. Acho que a mulher que quer ser jornalista, já que a pergunta é direcionada, né, ao público feminino, a mulher que quer ser jornalista, ela vai saber se comportar, ela vai saber um pouco o que a Joana está falando, que são coisas óbvias, né? E vai entender o que é, por que está recebendo uma cantada. Eu recebi uma que eu falei assim, nossa, eu te dei abertura para fazer isso. Não, o cara se desculpava e eu também. Eu falei, desculpa, não tem nada a ver, você entendeu mal. Eu acho que é um fato normal, tem que ser encarado com naturalidade. Claro que tudo existe um limite para tudo, e esse limite quem vai estabelecer é você. E acho que, com o tempo, hoje em dia... muito difícil eu receber alguma cantada. Todo mundo vai saber, todo mundo olhar para mim e achar que eu estou ali por outro motivo que não seja profissional. As pessoas já me conhecem, é um espaço que você vai conquistando, as pessoas vão se habituando a te ver ali naquele meio e elas vão entendendo que você está ali para trabalhar e que, se ela não se cuidar, você pode acabar até com a vida dela no jornal, com uma matéria. Então, eu acho que o respeito você conquista, sim, sendo com a sua seriedade e com aquilo que acompanha a gente, que a gente tem que ter. Acho que tem dois fatores aí que a gente tem que ter por toda a nossa carreira e acho que na nossa vida, que é a credibilidade e a ética. Se você não estiver bem com seus colegas, dificilmente você vai ficar bem com você mesmo na profissão, com o entrevistado e tudo mais. Então, eu acho que a ética é fundamental, ela mostra muito do teu caráter, quem você é, e a credibilidade, importantíssimo, porque o cara vai te ler, vai te ver na televisão, vai te ouvir e vai saber, poxa, ela trabalha sério, né? Então, ela está aqui para isso. E aconteceu um negócio engraçado, que eu estava entrevistando o Parreira na segunda-feira. Aí eu falei assim, Parreira, eu tenho que ir, interromper a entrevista, eu tenho que ir, que eu tenho uma palestra que eu não estou com tempo de preparar, que é para falar sobre mulher no jornalismo esportivo. E mulher no jornalismo esportivo, para mim, eu falo com uma frase, mulher no jornalismo esportivo é um homem no jornalismo esportivo. Aí ele respondeu assim, pois é, não tem moleza, né? Quer dizer, é um cara que está aí há tanto tempo que ele percebe a gente trabalhando, apanhando. Acho que existe uma desvantagem física, porque na zona mista, ali depois do jogo, que é por onde os jogadores passam, e você está ali brigando por um espaço para ouvir o jogador, ali eu apanho. Né? Ali conta, eu bato também. Ali conta a desvantagem física. Muita cinegrafista vem com aquela câmera na sua cabeça. Ali, então, quando acaba o jogo, eu já sei que eu tenho que me posicionar, ficar ali na frente, porque senão eu não vou ganhar mais espaço. No meio fica mais difícil, né, eu vou por baixo, gente do céu, já me enfiei em cada buraco para ouvir entrevista. Quando você está grávida é mais difícil. Aí não passei por essa, por essa experiência, não. Acho que eu não teria coragem de me meter naquele bolo, não. Ia ser complicado. Daqui a pouco a gente vai abrir para as perguntas, vocês podem ir se preparando, mas eu queria fazer mais duas perguntas aqui para vocês duas. Primeiro, que nessa mesma pesquisa que eu vi, que foi concluída no ano passado, que foi feita em vários países pela IASPS, eles diziam que o jornalismo esportivo ainda dedica muito pouco espaço para a política esportiva. Então, como a gente está próximo aí da Copa e outro mega evento, eu queria ouvir de vocês se a gente está preparado, né? Eu sei que isso conta com a participação de jornalistas de outras editorias, né? Como eu, que da Política e da Economia fui fazer matéria para Esporte, nesse caso da investigação. Se vocês acham que falta uma cobertura, no caso da Copa e das Olimpíadas, de desvio de dinheiro público, de se a modelagem dos eventos está sendo correta, se vai ter elefante branco depois da Copa, etc. e tal. Se isso falta, se isso é um assunto que não interessa tanto, se a cobertura é mais concentrada nos jogos e na crônica esportiva, se isso falta,
ou se a gente está realmente preparado, se tem alguma percepção de incômodo em vocês duas em relação aos preparativos para os mega-eventos. E depois tem uma outra pergunta que eu gostaria antes de abrir para o... Não, em relação à cobertura da imprensa, eu acho que está sendo bem satisfatória. Claro que tem sempre alguma coisa que tem aí para ser descoberta, e a gente tem contado com o auxílio de outras editorias para fazer, porque eu acho que assim, uma Copa no Brasil não é esporte só, é cidade, né? Movimenta mesmo as outras editorias, Brasília. Então, eu tenho lido matérias que eu tenho gostado muito. Eu acho que a Folha, especificamente o repórter Sérgio Rangel, que foi premiado até com essa matéria na semana passada, um prêmio que eu ganhei em outra categoria também, eu ganhei em site, ele ganhou em jornalismo impresso. Ele bateu muito no Ricardo Teixeira, levantou os bens do Ricardo Teixeira, e essa coisa está se voltando agora para o Marinho, em relação ao que aconteceu lá atrás com o Herzog. Então, eu vejo a cobertura está sendo bem satisfatória. Hoje a gente tem uma notícia nos jornais sobre esse aditivo de 200 milhões mais para o Maracanã, que é uma obra que já está em 2 bilhões, quase isso, se não me engano, acho que é 2,1, era 900, bom, acho que é isso. Então, as notícias estão aí. Vai ter sempre alguma coisa para se descobrir, né? E acho que esse é o grande barato do jornalismo, é um grande desafio. Você está sempre atrás do furo, e acho que a gente tem feito, acho que está satisfatório. Muita coisa para ser feita, e acho que muita coisa será feita. A imprensa não está se contentando com as contas que estão sendo apresentadas. Tenho lido muita coisa sobre Maracanã. A Veja fez uma edição muito legal sobre Maracanã, mostrando o excesso de gastos e tudo mais. O estádio é lindo, mas é caro, né? É o estádio mais caro da Copa. Então, eu estou bem satisfeita. Não sei se você fez outra pergunta. Vai ter outra depois. Não, eu concordo com a Malu. É que, às vezes, a gente está tão acostumado a trabalhar só com o esporte em si, cobrir jogo, fazer uma cobertura de um mundial, de um evento grande, que quando a gente pega nessa coisa de política, de desvio de verba, a gente toma um susto porque a gente não está acostumado. Mas foi o que a Malu falou, a gente tem a ajuda de outras editorias. No começo, eu vejo o repórter assim, mas isso não é esporte, isso é política, isso não é esporte, isso é cidade, entendeu? Só que envolve esporte, né? Está tudo interligado por causa do evento grande, que é a Copa do Mundo e as Olimpíadas também. Então, a gente vai se acostumando. Eu acho que o Sport TV faz muita matéria que é fora do esporte, fora do gramado, fora da quadra, e eu tenho programas especiais falando só sobre isso, e eu também acho que está satisfatório, sim. A gente está se acostumando a trabalhar um pouquinho fora da quadra, do gramado e tal, e eu acho que está tudo caminhando bem. E eu gostaria de ouvi-las antes de abrir para as perguntas, mas em relação à formação, se há alguma coisa específica na formação do jornalista que quer se dedicar ao tema esporte. Então, assim, cursos, leituras que vocês recomendariam, como é que foi o processo de formação, se foi uma coisa que começou com uma paixão de adolescência e tal, e, de repente, na hora que vocês estudaram, coincidiu de poder fazer um estágio nessa área, mas o que poderia proporcionar uma boa formação de um jornalista nessa área? Isso. Eu até perguntei isso para a Marlúcia ontem na van, quando a gente chegou. Eu tinha feito uma apresentação de PowerPoint que eu falo sobre isso, que a gente nasceu em desvantagem, né? Porque desde a maternidade o quarto do menino é azul, com a bola, com a camisa do Flamengo, do Corinthians, e a mulher é uma bailarina, cor-de-rosa, né? Você não vê um pai falando, minha camisa 10 nasceu aqui. Você não vê isso. Então, assim, a gente cresceu com essa separação muito grande, né? Você vê homem de rosa, é piada, né? Então, assim, não existe isso. A gente criou isso. Então, a gente tem uns anos de estrago aí, porque parece que a mulher foi condicionada a não gostar de futebol, não gostar de esporte, e a gente gosta, né? É que a gente teve que lutar contra uma força que veio contra a gente. Eu nunca vi uma maternidade com bem-vinda, Sofia, uma bola de futebol, assim, tudo azul. Você não tem isso, né? Então, a gente luta contra essa convenção que foi criada de que mulher é bailarina, é fofinha, né? É ursinho, e homem é bola, é camisa 10, é futebol. E, até pela minha observação de repórteres esportivas que existem por aí, 90% vai para generalizar, elas têm envolvimento pessoal. Ou elas eram muito apaixonadas por esporte, tinham um time de futebol, ou praticavam esporte. No meu caso, eu sempre joguei bola. O meu irmão me chamava de Jorginho quando eu era criança, para vocês terem uma ideia. Então, assim, olha a situação, né?
Então, eu fui criada com um irmão homem, primo homem. Meu irmão me chamava de Jorginho, né? O Jorginho técnico do Flamengo, ele mesmo. Então, assim, sempre esteve presente na minha vida. Eu nadava, jogava bola, jogava basquete. Minha apresentação aí. Como é que eu faço para passar? Eu até fiz um momento bem ridículo, para vocês verem como como é que passa aqui, gente? Esse aqui? Que passa para frente? Não está funcionando. Sabe, Sandra? É muita tecnologia para mim, isso aqui. Como é que faz para passar? Mas o que eu te falei é isso aí, né? Que eu peguei vários quartos de menino, de maternidade, todos eles tinham alguma menção a futebol, a esporte, azulzinho, nananã. Aí você vê mulher, é tudo cor-de-rosa. E é isso. Se for passando, eu mostrei uma foto minha, da minha experiência, que eu sempre... tá vendo? Segundo o Instituto de Pesquisa Nielsen, nos Estados Unidos, 45% dos telespectadores do Super Bowl eram mulheres, 51 milhões de pessoas. E no beisebol fizeram uma pesquisa parecida e a gente está lá também. Só que essa pesquisa que vocês mencionaram, acho que foi o Luiz que mencionou, dos 11%, eu vi essa pesquisa também. Não só tem pouca mulher, como se fala pouco da mulher atleta também, né? 74% é futebol e os outros esportes, vôlei, sei lá, 6%, é uma diferença absurda. E mulher também, as entrevistadas mulheres são muito poucas, entendeu? E o Brasil se organiza mal. Os Estados Unidos tem uma organização de mulheres na mídia, só de jornalismo esportiva, porque foi lá que acho que começaram a ser quebradas algumas barreiras. Na apresentação que eu fiz, tem alguns exemplos de mulheres... Aí, um momento ridículo para vocês. Que eu fui gandula de vôlei, quando eu tinha 15 anos. Né? Eu nadei, eu jogava vôlei, embora eu seja muito pequena, mas eu jogava. Eu tive uma raiz muito forte. Aprendi as regras na marra, basquete, futebol, porque eu jogava. Então, assim, eu não fiz jornalismo por causa de esporte, só que foi uma coisa meio que natural que aconteceu. Porque, como eu gostava e fiz Casper Libero, que é uma faculdade que tem a TV Gazeta, tinha o jornal Gazeta Esportiva, foi uma coisa meio que natural. Quando eu vi, eu já estava fazendo. Eu acho que o fato de você gostar... Por isso que a gente aguenta, né, Marluz? Trabalhar fim de semana, domingo, porque é uma paixão, na verdade. E quando você trabalha com o que você gosta, o negócio flui. Se você passar, tem algumas... a Mari Garber, né, que foi homenageada, morreu aos 92 anos. O que essa mulher passou na década de 40, ela não podia entrar na sala de imprensa. Ela tinha uma placa bem grande, proibido mulheres e crianças. Ela via criança entrando, mulher não podia. Então, os jogadores ignoravam quando ela fazia a pergunta. Então, ela passou... a Marilene, você conhece bem, né? Trabalhou anos no jornal Última Hora e foi assessora do Flamengo 1 milhão de anos também, que as pessoas talvez não se lembrem, tem mais lembrança dela como assessora de imprensa, mas ela também trabalhou como jornalista. E tem a Regiane Ritter, a Anne Doyle, que foi contratada na TV americana em 78 para cobrir esportes, né? Trabalhava com o pai dela também, que foi uma das primeiras, mas são sempre muito poucas. Eu falo assim, tem crescido, mas cresce num passo muito devagar, né? A Regiane, que entrava no vestiário, né? Na década de 80, imagina, gente, eu falei para você que no mês de 2000 ainda tinha, imagine em 80, né? Tinha muito, né? Então, eu acho assim, para trabalhar com jornalismo esportivo, acho que a chave é gostar de esporte. Está dentro de você. Né? Você gostar de esporte, a associação que eu te falei, da AWSM, que são mulheres que se unem para discutir o jornalismo esportivo no mundo. Eu sonho que um dia tenha isso no Brasil também, mas não para ser uma coisa machista, tipo, mulher aqui, homem aqui, porque a gente briga tanto para ser igual, entendeu? Não nesse aspecto, mas para fazer o esporte crescer. O esporte não tem sexo, essa coisa de mulher não pode jogar bola, né? Essa coisa sexista que se criou há muito tempo, que diminuiu muito, só que são anos de estrago. Agora que eu acho que está meio igualado, que não tem mais isso, né? Eu botaria minha filha tranquilamente numa escolinha de futebol, não tem mais essa. Eu acho que diminuiu muito. Mas é gostar de esporte, cara. Se você gostar de esporte, vai ser natural. Você vai escrever o que você sabe, entendeu? Então, não tem muito segredo. Para mim é isso. Desculpa se eu falei demais, gente, mas eu fiz com todo carinho isso aí.
Marluce, tua Eu acho que formação, bom, que é importante na formação do jornalismo? Na minha época não havia o curso extracurricular como hoje existe, né? Então eu tenho feito até algumas palestras para universitários, trouxe um material que não sei se vai se adequar a vocês, mas é o que eu venho usando e vou mostrar muito rapidamente, porque isso aqui é para palestra de 3 horas e cada matéria que eu mostro eu converso e cito exemplos. Eu acho que gostar de futebol, gostar de esporte, eu sei que tem universitários aqui, você não pode gostar mais de esporte do que de jornalismo, porque você vai estar ali como jornalista, você não vai estar ali como um torcedor do Brasiliense. Entendeu? Eu acho que se você vai ser jornalista esportivo porque você não conseguiu ser um jogador de futebol ou uma jogadora de futebol, não é um começo legal. Eu acho que você tem que ser jornalista. Você está lá para falar mal do seu próprio clube, para falar bem do seu próprio clube. Não vou dizer que não tem que torcer. Eu mesma torço para o Vasco. Agora não está acontecendo mais porque não ganha de ninguém. Mas, quando a fase é boa, levanto, comemoro o meu gol e chego lá no jornal e dou porrada em quem eu acho que tem que dar. Eu acho que, entendeu? Não pode ser maior. A emoção não pode ser maior que a razão. Então, se você vai fazer jornalismo esportivo porque eu gosto de futebol, queria jogar bola, queria, sei lá, fazer faculdade de educação física, não. Goste também de jornalismo, porque você ali vai ser jornalista, você não vai ser torcedor. Eventualmente, você vai torcer. Todo repórter esportivo tem time, sim. Não existe repórter esportivo sem time, porque, naturalmente, ele gosta daquilo que ele está fazendo. O repórter de política tem também o seu partido, ele tem o seu candidato, ele vota, e nós também torcemos pelo nosso time. Mas, na hora... Tem que saber separar isso. Eu acho que o curso extracurricular é importante, porque a oportunidade que você tem de trocar normalmente informações com uma coisa mais setorizada, né? Na faculdade você não tem uma disciplina chamada jornalismo esportivo, então eu estou vendo esses cursos que estão aparecendo e eu acho bem válidos, porque você tem a faculdade, a universidade, onde você está aprendendo outras coisas, está debatendo outras coisas, e ali você está debatendo o assunto que você gosta, de uma forma mais profunda, que talvez a carga horária da universidade, da escola, não te dê essa oportunidade. Daí, e os professores levam, normalmente, profissionais que estão em atividade, eu tenho feito algumas coisas, e a oportunidade de a gente trocar, comentar, passar nossa experiência. Eu acho válido, na minha época não existia, porque eu teria feito. Então, eu aproveitava muitas palestras na faculdade, e eu tinha uma jornalista em quem eu não posso dizer que eu me espelhava, porque eu era uma simples estudante, mas era Isabela Scalabrini, da TV Globo, na época. E eu falei, nossa, eu queria ser essa mulher. Só que eu sempre quis trabalhar em jornal, eu queria ser essa mulher trabalhando em jornal. Ela fazia TV, e me lembro que ela foi na universidade, a gente conversou, ela fez palestra, e teve sua importância para mim. Né? O simples fato de você ver que é uma pessoa normal e que venceu, ainda mais naquela época que era tudo muito mais difícil para a mulher, né? Acho que isso é bacana. Eu queria rodar aí um vídeo. Acho que é muito melhor mostrar do que falar, né? E eu estou meio boba aí, porque a gente ganhou, na semana passada, esse prêmio de jornalismo esportivo, na categoria site, foi o primeiro prêmio, é o R10, tá, o Carlos? Foi o primeiro prêmio que o site do Jornal Extra conquistou, e esse vídeo foi a minha colaboração para a nossa cobertura, que fala do divórcio Ronaldinho, Gaúcho e Flamengo. E é isso aí, vocês vão ver, vão entender. É uma farsa que o Ronaldinho construiu e que determinou na saída dele do Flamengo. Chega a mulher no quarto, não é jornalista, tá, gente? Importante mencionar, né? Eu espero que não seja, né? 9h16 da manhã, acho que da manhã. O Ronaldinho começa a movimentação, o Ronaldinho, às 10 da noite. Exatamente no quarto onde a mulher tinha entrado. Tá nervoso? Eu ia fazer um comentário maldoso, foi rapidinho, né? Foi rápido. A gente tem mais.
Aí ele está no andar dele. Isso aí é o circuito interno do hotel. Concentração do Flamengo. Voltou pro quarto dela. Ele já foi com material de concentração, com uniforme, né? E tem uma série de programações, o clube. Então ele tem que estar presente no café da manhã lá, às 9 da manhã. Já sai vestido. Atrasado 7 minutos, 8 minutos. Como a gente não pode ter tudo na vida, o Ronaldinho entra no elevador e não tinha câmera lá dentro, ele deu de cara com o Vanderlei Luxemburgo. E o Vanderlei pergunta a ele, o que você está fazendo nesse andar? E ele inventa uma desculpa, diz que errou de andar, e o Vanderlei vai nas câmeras do hotel e do circuito interno e descobre que ele descobre alguma coisa parecida com isso. Esse vídeo foi editado, eu recebi o material bruto. Então, eu acho que... Bom, eu não gosto muito de falar de mulher no jornalismo esportivo, porque eu acho que é um trabalho igual de homem. Acho que descobrir isso por fontes, muito mais importante do que o sexo, é a credibilidade que você tem. Alguém confiou em mim entregar esse material para mim, chegou pelo correio, e eu sofria muito, porque foi na sexta-feira eu convenci essa pessoa a me dar, e no domingo o Ronaldinho estava no Fantástico dizendo que nunca levou mulher para concentração. E eu me matando em casa que eu não chegava o pendrive com as imagens. E isso chegou na segunda-feira, se não me engano. E a gente soltou imediatamente no editor e soltou imediatamente no site e explica todo. Já estava fora do Flamengo, ele tinha saído na semana antes, mas explica realmente o que aconteceu. Bom, aqui tem algumas matérias que eu vou passar. Cadê o... Ele não está funcionando. Não está funcionando? Ah, então... Então, vamos lá. Bem rapidinho, essa aí é o Felipe, matéria que determinou a demissão dele, do Vasco. Ele pergunta para que René Simões é o diretor de futebol do Vasco. O Vasco tinha contratado esse diretor e ele fala tem que trazer jogador. É por isso que tem assessor de imprensa, tá vendo? Do lado. Então, o Felipe é um dos últimos românticos do futebol que dá esse tipo de entrevista, ou pelo menos dava até esse dia. E ele foi demitido do Vasco e hoje está no Fluminense. Pode passar. Pode passar. Outro romântico que atende telefone, que não tem assessor porque agora é deputado, é o Romário. O Pelé chamou ele de ignorante, isso tem umas 2 semanas, e eu liguei para ele, Romário, vem cá, eu estou te ligando para repercutir o que o Pelé falou, chamou você de ignorante. Aí ele falou, o quê? Não estou sabendo. Aí li para ele e saiu, virou manchete do jornal. Pode passar. Isso aí é o repórter de esportes, que acho que tem que ter uma certa versatilidade, porque é deslocado frequentemente para outras editorias. Eu cobri carnaval por muitos anos no Rio. Isso eu não quero mais, porque quebrei minha mão num carro alegórico e pedi para parar com isso. Eu estava entrevistando a Beth Carvalho no momento, com uma máquina fotográfica no pescoço, hoje em dia isso é fundamental. Eu estava entrevistando a Beth e a Beth não estava com problema de coluna, infelizmente ela continua hospitalizada, isso tem bastante tempo, fez aniversário até no domingo ela. E ela falou, arrumaram um carro para mim. Tinha uma polêmica dentro da escola, onde ela ia desfilar, porque ela não podia sair no chão e não queriam que ela desfilasse no carro. Deram um carro para ela e ela foi expulsa do carro. E eu fiz essa foto aí, ela chorando. Ela está sendo expulsa por aquele baluarte. E ela chora no ombro de um diretor da escola. E essa foto a gente vendeu aí para alguns lugares do Brasil. Pode passar? Esse é outro personagem que sempre rendeu matérias boas, Joel Santana, está criticando o Dunga, que estava assumindo a seleção brasileira. Pode passar. Aí o Vanderlei também, sempre polêmico, ele era técnico do Santos, ia jogar com o Flamengo. Essa entrevista saiu no dia do jogo, que era um clássico do Campeonato Brasileiro, e ele está dizendo que ele tinha conversado com o Kleber Leite, que era o dirigente do Flamengo. Aqui nada mais é que uma capa bem bolada por mim, é uma carta do jogador Washington para o Dodô, que estava internado. Pode passar, por favor. Esse é o grande furo da minha carreira, o Romário anunciando a aposentadoria.
Eu estava em casa, telefonei, repórter é repórter 24 horas por dia. Telefonei, e aí, Romário, teu contrato acaba domingo? Aí ele falou assim, pois é, tem que arrumar alguma coisa para fazer. Eu falei, como assim? Parei. Então, é um personagem, um grande personagem do futebol mundial, a quem eu tive e continuo tendo algum acesso. Figura em extinção, né? Essa foi a capa do caderno. Por favor, passa. Essas são 2 páginas de matéria. E o engraçado é como a gente briga com a notícia, porque eu dei 2 páginas de matéria e ainda assim as pessoas disseram que não era verdade, que Romário não tinha parado. E aí tem ele falando o tempo todo que parou e tal, que estava viajando para curtir a vida. E as pessoas só foram anunciar isso uns 15 dias depois, quando ele falou para todo mundo. Pode passar, a gente continua na cobertura, pode passar. Mais uma. Essa é bacana, é o Tita, um treinador de futebol. Acho que depois dessa matéria ele não assumiu nenhum clube mais de expressão, não. Ele me ligou uma vez para reclamar de alguma coisa que estava no meu blog, sobre o Renato Gaúcho, que tinha treinado o Vasco antes dele. E o Renato reclamava que os jogadores... Ou melhor, o Renato assumiu o Vasco depois do Tita. E o Renato dizia que os jogadores estavam gordos e fora de forma. O Tita não gostou, me ligou, detonou todo mundo, está aí, ó, Renato Gaúcho se comporta como uma pessoa que não tem ética. Quem formou esse time foi o Eurico, porque se garantia na federação, e detonou o time inteiro. No dia seguinte, quando viu repercussão, me ligou e perguntou, você publicou aquele desabafo? Aí eu falei, desabafo, Tita, você me liga? Eu falei como amigo, eu falei, Tita, eu não sei nem onde você mora, que amizade é essa, nova? Você não me ligou no Natal, não me ligou no meu aniversário, não me deu presente. Pode passar. Isso aí a gente vai conviver a vida inteira. Pode ir. A entrevista ainda, pode ir. É uma produção de foto, essas coisas são cada vez mais difíceis de se fazer hoje em dia. Jogador Urbina, dentro da concentração. Pode passar. De novo, o Joel, mais sempre polêmico, detonando um jogador do Botafogo, quando ele era treinador. Vai. Estou passando rapidinho, gente, aqui por causa do tempo. Pode ir. A Patrícia Murinha. A Patrícia sempre se apegou muito a essa questão de mulher, eu sou mulher, eu sou isso, aquilo. Acho que foi um dos erros dela, foi ter um dos muitos erros que ela cometeu, né? Foram muitos, como presidente do Flamengo, foi ter acreditado nesse discurso de que eu sou mulher. Isso aí já acabou, ela tem que ser presidente, dirigir bem o clube. Me fez também uma série de cobranças em relação a isso. Mas a gente é mulher? Dane-se. Mais uma produção de fotos do Diego Souza. Isso é bem bacana. Foi... não está em ordem, infelizmente. Foi não a primeira entrevista do Ricardo depois do AVC, o Ricardo Gomes, na época técnico do Vasco, mas foi a primeira imagem dele, a primeira entrevista também foi eu que fiz, daqui a pouco vocês vão ver. Essa foi a primeira imagem dele, eu fiz um vídeo também, e quando eu soube que o Jornal Nacional ia estar junto, eu já levei minha câmera, eu sou chata pra caramba, hein, gente? Levei minha filmadora e falei, não, eu vou ganhar o Jornal Nacional. Aí fiz as imagens e coloquei no site, a gente conseguiu dar antes. Pode passar. Isso aí é uma matéria bem mulherzinha, né? Acho que o homem não curte muito fazer, é um olhar feminino. A mulher tem essa questão, sim, de reparar mais no detalhe. Eu vi que os jogadores do Vasco, esse era um super time do Vasco em 97, que acabou sendo campeão brasileiro e campeão da Libertadores no ano seguinte, foi ao Japão, Carlos Germano, com os amuletos dele. Os jogadores todos usando amuletos. Hoje em dia é muita matéria de tatuagem, né? Isso aí é uma coisa de 97. Pode passar. De novo o Felipe, você vê aí com o cabelo, sempre polêmico. Aí ele está atacando o então treinador dele, que era o Antônio Lopes. Nessa aí ele não foi demitido. Joel Santana, velhos tempos que você chegava com treinadores, tomava um chupinho para fazer uma matéria. A gente está no Bracarense, no Rio. Isso é legal, esse macaco aí, o Edmundo entrou para o anedotário até. O Edmundo deu o chope para esse macaco vascaíno. E acho que também tem uma coisa de mulher aí, porque o homem não se interessa muito por esse lado, não. Questão de gosto, né? E eu vi aquele macaco, o Edmundo dando show para o macaco, e disse, vamos arrumar um macaco flamenguista para apresentar o clássico de domingo. E a gente arrumou lá um macaco. E fez uma brincadeira, outra matéria, mulherzinha, o pé do jogador de futebol, o jogador é todo bonito, o pé é um horror.
Hoje em dia, nenhum jogador toparia fazer isso. Mais uma do Joel, agora essa matéria já é do Extra, né? As outras do dia. O Joel atacando o Caio Júnior. Aí o Zico dizendo que não veria mais jogos, não iria mais ao Flamengo, com a Patrícia lá. É outro cara muito que recebe muito bem a imprensa, não tem assessor, a liga para você. Os personagens da antiga são outros exemplares. Vamos lá. Pode passar. Pode ir. Isso aí eu achei engraçado, porque o assessor de imprensa me ligou 4 vezes depois dessa entrevista, pedindo para eu tirar alguma coisa que o Juninho tinha dito. Uma delas é que ele não deixava a filha twittar. Eu falei assim, vem cá, tá meio estranha essa relação já com o assessor de imprensa, né? Porque, já me ligar para dizer que ele não gosta que a filha tweete, e no dia seguinte ele me ligou reclamando do título. Só que o título é uma aspa, né? Mas tudo bem. Aí o carinho do Extra comigo quando eu estreiei como colunista. Pode ir. Essa foi a primeira entrevista do Ricardo Gomes pós-AVC. Quando ele entrou na ambulância, eu comecei a investir, comecei a mandar torpedo. E aí vi assim, meu Deus, um cara, de repente, vai morrer e eu estou mandando um torpedo para o cara pedindo entrevista. Né? E saiu. Quando ele pôde falar o mínimo, ele me ligou. E eu fiquei muito emocionado, porque eu não entendi o que ele falava, ele não conseguia falar bem, mas saiu aí. Foi uma das grandes matérias da minha carreira. Pode ir. Essa matéria foi uma repercussão absurda. Pode ir. Vai, vamos acelerar. Vai. Difícil também você conseguir juntar 3 treinadores. O do Vasco não está aí, porque o Vasco ia disputar a Série B, e essa matéria era o Dorival. Não riam, gente, eu sou Vasco. Essa matéria era para apresentar o Campeonato Brasileiro, claro, os técnicos do Rio. Ney Franco, Parreira e Cuca. O personagem louco que é o Romário, dizendo que era 100% infiel, e a mulher dele lendo. Ele é sincero, pelo menos. Claro. Os outros não são. Isso aí é legal, um jogador do Vasco que estava preso, o personagem ali era o Escadinha, que acabou sendo assassinado quando saiu da prisão. Ele estava preso com... Não lembro se o Escadinha era traficante, acho que era do tráfico. Era, né? Zé Carlos dos Reis ensina. E acabou... Essa aí foi muito legal também, que esse é o Alexandre Gama. Essa é a história da janelinha do avião, do ônibus. Eu cheguei para o Gama numa resenha, acabou o treino, bate-papo, eu falei assim, e aí, Gama, quem é melhor, Romário ou Ronaldo? Aí ele começou a responder, eu falei, estou brincando, não responde não, que vai dar rolo. Ele, não, vou responder, o Ronaldo vai passar o Romário. No dia seguinte, cheguei para o Romário para repercutir isso, e o Romário falou aquilo que todo mundo já sabe. Quem é o Gama? Está falando muita merda. Ele falou exatamente assim. Acabou de entrar no ônibus, já quer sentar na janela. Tudo... Isso aí é uma história tão longa que eu não vou contar. Eram 2 jogadores do Botafogo, aquela mulher ali de cima e a mulher do cara de cima. E diziam que o de baixo pegava aquela mulher. E eu fui entrevistar todos eles, ele com a mulher, o outro também. Foi a coisa mais constrangedora que eu já fiz na vida. Mas mulher tinha que ser eu, né? Não podia ser homem, aquele olhar do editor. Vamos lá. Aí a imprensa discutindo a entrevista que o Romário me deu dizendo que ia parar. O cara falou que ia parar e a imprensa continuou discutindo. Mas ele não vai parar. Ele vai parar? Ninguém queria aceitar o furo. Mais discussão em relação a isso. Mais, muita. Pode ir. Aí depois, claro, quando confirmado o furo pelo próprio Romário numa entrevista coletiva, eu fiz foto dele com o jornal, pedi autógrafo no jornal e guardei. Aquilo é relacionado ao Gama. Pode ir? Vamos agilizar aqui para a Joana falar mais. Aí o prêmio que eu ganhei no jornal, melhor matéria do mês. É mais jogador preso, Hernandes. Vamos lá. Pode ir, isso é besteira. Uma produção de fotos do Kaká. Isso é uma matéria que eu fiz com o Milha. O furo não é meu, mas a repercussão foi muito grande. Entrevista que ele me deu dizendo que tinha perdido tudo. Pode ir. Aí a aposentadoria do Roger, que eu anunciei, ele negou e está aposentado até agora. Trabalha com a gente agora. Ele falou assim para mim, você está maluca? Você disse que eu parei? Eu falei, mas você não parou? Parei, mas não pode dizer, desmente. Eu falei, como eu vou desmentir?
Aí eu falei, eu vou dar um jeito. Aí cheguei no jornal, ele estava falando na Sport TV que era mentira minha. Eu falei, tá bom. Aí eu publiquei essa foto dele já trabalhando com o Kleber Leite e o Radamés Latari. Nossa, mas eu tenho vários... Você estava mostrando, eu lembrei de várias passagens assim que a gente sofre, que o cara te dá entrevista, se arrepende, depois desmente tudo que ele você não me falou. deu entrevista. Eu descobri que ele tinha parado e que estava trabalhando com o E quando Kleber o cara Leite. te fala e se arrepende, depois falou, não falei não. Falei nada. Então já aconteceu algumas vezes comigo. Isso aqui foi legal, porque eu cheguei no Botafogo e falei assim, gente, o Hernandes, para ser preso, ele precisa de um emprego. Eu falei com o presidente do Botafogo, arruma um emprego para o cara, para fazer a matéria. E o cara realmente arrumou um emprego e a gente fez toda a cobertura e ele assinou um contrato, está lá ele com o Paulo Autuori no primeiro dia de treino. Vamos lá. Pode ir. A Ive, o Romário mostrando a Ive. Pode, vai, vamos passar, isso já foi. Aí a repercussão do Sou 100% Infiel, o Romário dizia que tinha levado mulher para concentração e o Zagallo fala que ele não tem dignidade, moral e responsabilidade. O problema é que o Romário fala, né? Os outros não falam. Esse dedo em riste do Romário é para mim em 95, ele me atacando numa coletiva. A gente ficou 5 anos brigados. A repercussão no Globo da minha briga com ele, mais ou menos isso. Essa matéria com o Edilson foi mandado embora no dia seguinte. Pô, Maru, você fica mandando embora Arrumei todo um monte, mundo, desempreguei muita gente. Tá louco, hein? Não dá entrevista para ela, não. Mano. E, assim, velhos tempos que você não precisava gravar, você fazia e o cara bancava no dia seguinte. Pode ir. Está dizendo que o Pet não gostava de treinar? Vamos lá, pode ir. Está acabando. Pode ir, aí a repercussão do Jornal Globo, eu escrevia para o Dia. Pode ir. Essa é a repercussão do Extra. Vamos lá. Não voltou. Eu pensei exatamente isso. Adriano nos velhos tempos. Isso aí foi seleção brasileira no Haiti. Eu estava lá. A Rive de novo. Dia das Mães, a gente fez a produção com a mãe, com a Isabela. Gol 1000. Um perfil do Dunga, que eu fui até Ijuí. Vamos lá. Produção de fotos. A matéria do Miller que eu falei. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Repercussão na Veja. Na verdade, é uma frasezinha, né? Mas eu acho bacana quando sai. Velhos tempos que você pegava um jogador de futebol e levava num zoológico. E daí ia no carro do cara entrevistando ele. Isso aí acabou, gente. Impossível. É mais difícil, é bem difícil fazer isso agora. Acho que acabou. Tá joia. Bacana. Desculpa a demora. Muito bacana, muito bacana. Olha aí. A gente vai abrir A última foto era bacana, era o Ronaldinho. Se achar aí, Carlos, o Ronaldinho era a última foto aí. Peguei o Ronaldinho e levei lá no São Cristóvão. É engraçado, porque esse não é a última. Aí. Você pensou pegar o Ronaldinho em casa, leva lá no São Cristóvão, onde tudo começou. Pensa no Cruzeiro, é. Acabou. Isso aí já. Tem perguntas da... Nossa, tem... Vamos lá do fundo e a gente vem para frente. Tem uma... Tem algumas mãos lá no fundo. Bom, eu sou Léo Rodrigues, sou jornalista do portal EBC. Eu queria levantar um pouco dessa discussão do preconceito, mas não é esse preconceito do cotidiano, né? Essa coisa que pode ter uma relação ali com algum colega, que ninguém é melhor do que vocês para falarem isso, né? Mas eu queria repercutir a questão de um possível preconceito institucional que pode existir, que às vezes pode ser mais velado, né? Não é uma coisa tão direta. E aí eu fico observando, né, que cada vez mais as mulheres elas têm ocupado um papel importante no jornalismo esportivo e tem cada vez mais repórteres mulheres. Mas eu fico vendo que, por exemplo, nos programas de televisão, onde são mais opinativos, onde há mais comentários,
ainda é um público muito masculino, né? A Joana participa do Bem Amigos, mas é praticamente 95% é de comentaristas homens. A gente pega o Sport TV, né, a Arena Sport TV, pega a ESPN, Sport Center, o Linha de Passe, são comentaristas homens, e mesmo nos jornais a maioria são homens. Então, eu queria saber de vocês assim, se isso não seria um tipo de preconceito, né, a partir do momento que parece que, na hora de dar opinião e de comentar, o futebol vira uma coisa de homem, e de que forma que as mulheres podem fazer para superar essa situação. Pode falar, a Marlúcia era comentarista do Sport TV, né? Também, a Marlúcia comentava. Léo, desculpa. Léo, pois é, eu não vejo isso como uma coisa institucional. Eu acho que as mulheres não se interessam tanto por futebol como os homens. Acho mesmo, porque assim, eu com minhas amigas, eu converso sobre outras coisas. Elas, às vezes, tentam conversar sobre novela comigo. Não dá, porque eu não vejo. Sobre a Avenida Brasil, dava, porque eu adorava aquela novela. Agora, entendeu? Então, não é um assunto que está no meu dia a dia com minhas amigas. Talvez as gerações mais novas já estejam com outro olhar. Então, eu acredito que, com essa questão... acho que eu estou vendo cada vez mais mulher chegando, né, para esse meio. Então, eu acho que isso mostra o interesse da mulher. Eu acho que se chegar uma mulher num jornal com um bom conhecimento, com um jornal, numa TV, ela vai ter condição de estar ali. Eu por 6 anos, fui comentarista da Sport TV, tenho feito algumas coisinhas na Fox, mas realmente não é o meu carro-chefe. Eu gosto do que eu faço, me realizo fazendo o que eu faço, e se eu tiver mais um tempo para dedicar à televisão, à rádio, ao que for, é bom, porque por uma questão de te manter, de dar uma visibilidade nacional. Eu trabalho num jornal regional, né? Sempre trabalhei em jornais regionais. Eu vejo por aí. Eu acho que a questão não existe. Eu não vejo esse preconceito, entendeu? Eu acho que onde eu trabalhava tinha mulheres, tem mulheres, que é o Jornal Dia. Onde eu trabalho hoje, eu vejo mulheres. No Globo também, que é o nosso co-irmão, tem mulheres na redação de esporte. Então, eu não vejo por aí, não. Eu acho que parte do interesse da mulher. Eu acho que ela querendo, ela mostrando que ela tem a mesma competência de um homem, eu acho que não existe essa porta fechada, não, sinceramente. Posso estar errada, mas eu não vejo uma porta fechada. Eu concordo com a Marlúcia. Eu não vejo em relação à instituição. A Joana é mulher, vai cobrir vôlei, não vai fazer futebol. Não vejo assim. Tanto é que eu faço um monte de jogo de futebol. Sobre ser comentarista, também acho que é falta de interesse. Porque, assim, eu mesma... a primeira coisa que eu fiz no Sport TV foi comentar um jogo do Corinthians. Pouca gente sabe, porque foi o único que eu não quis mais fazer, porque eu achava que eu tinha que estar no gramado, que o meu ponto forte era perguntar, não comentar. Foi uma opção minha, mas me deram essa abertura, entendeu? Então, no meu caso, também penso a mesma coisa, não tem a ver com a instituição, a gente faz o que a gente está mais confortável. Eu prefiro perguntar, escrever, enfim, fazer reportagem do que comentar. Foi uma preferência minha. Então, acho que é total por falta de interesse, ou que a mulher se interessa menos por essa parte de comentarista, mais por reportagem, entendeu? Do que um preconceito da empresa. Não tem preconceito nenhum. Oi, bom dia. Meu nome é Camila. Eu queria fazer uma pergunta para a Joana. Eu queria saber qual a importância que você vê de ter uma mulher, que seja, ou 2, 3, em um programa predominantemente masculino, como Bem Amigos, e se você passa alguma dificuldade lá por isso. Nenhuma dificuldade. É uma delícia. Estou lá há 5 anos, vejo importância assim, Camila. Assim, me perguntam muito isso, inclusive na festa de 10 anos. Tinha algumas revistas cobrindo, né, tirando algumas fotos, e perguntaram isso, né, como é que era ser a única mulher. E eu falo sempre a mesma coisa. O que eu vejo é que a audiência feminina aumenta também por causa disso, porque é uma referência ali no meio. Eu escuto muito isso. Muita mãe de amigo meu fala: eu vi aquele jogo porque você estava lá, e eu gosto do jeito que você faz matéria, eu dou risada com você nos jogos que você cobre, porque a gente tem um jeito diferente de ver o esporte, talvez um jeito mais delicado, enfim, a sensibilidade, a gente sente o jogo diferente. Então, eu não faço um jogo de futebol querendo ser um homem. Não, eu tento me inteirar
das regras, das informações, da mesma forma como o homem faz, mas, pô, tem uma coisa que é nossa, entendeu? Que acaba sendo mais delicada mesmo. Às vezes a gente faz uma pergunta que é diferente por causa disso, porque a gente sente o esporte diferente. Então, eu percebo, e a coisa que mais me deixa feliz no mundo é quando eu vejo que as mulheres muita mulher falando para mim que começou a ver que eu odiava o Sport TV, tipo, aí eu odiava meu marido, colocava lá, eu queria ver a novela, mas pô, eu gosto, eu assisto por sua causa. Então assim, se ajuda a ter essa procura maior, essa referência, poxa, então meu trabalho está feito, porque é para isso mesmo, para a gente não achar que o programa é só de homem, porque talvez há um tempo atrás, né, para quem não está vivendo o dia a dia do esporte, não se interessava em assistir porque não tinha uma referência ali. Então, a partir do momento que você põe uma referência ali, se abre. Então, eu recebo muita mensagem de mulher durante o programa, adoro as perguntas de mulher, elas fazem perguntas diferentes também, elas têm curiosidades diferentes, super pertinentes ali no programa, então eu gosto muito. É muito legal fazer o Bem Amigos. Obrigada. De nada. Oi, gente, bom dia. Meu nome é Joana Dark, eu sou jornalista, trabalho na Federação do Judiciário e também faço rádio comunitária. É o seguinte, primeiro eu quero parabenizar vocês aí por ter apresentado isso aí para a gente. Eu, no meu caso, estou fazendo uma pós lá no Uniceub e achei muito bacana, tá? Principalmente a percepção da Joana, quando ela fala da mulher, né? Inclusive a mulher, desde os anos 60, um ou outro começaram a fazer essa cobertura, mas, no entanto, ela percebe a diferença, né? Que ainda assim, ainda tem muito pouca mulher na área, muito pouca mulher nessa jornada, né? Então, aqui é o seguinte, eu quero saber o seguinte, entre todos vocês aí, a questão do futebol feminino no Brasil. O que falta para ter mais visibilidade do futebol feminino? Como que é essa relação da jornalista numa entrevista com as mulheres? Porque a gente sabe que de mulher para mulher existe uma diferença, um embate assim entre um e o outro, assim, para poder, se tem uma abertura, se vocês já fizeram essa entrevista, cobertura assim, no futebol feminino, e o que o Brasil precisa estar fazendo para a gente, para estar mostrando mais o futebol feminino. E depois, se vocês quiserem comentar também, como é o dia a dia, assim, comendo pipoca, assistindo futebol com o marido, com o filho, discutindo, debatendo no dia a dia. É isso aí. Vou começar? Xará. Xará. Bem rapidinho. Em relação ao dia a dia, total. Eu só assisto Sport TV em casa, mas não é porque eu trabalho lá, não. Já era assim. Entendeu? E meu pai também, minha mãe também. Eu chego em casa, meu pai está assistindo curling, sabe? Tipo, nossa, meu pai gosta, cara. Vai entender, entendeu? Então, assim, a gente vive muito isso. Então, a gente assiste muito. Eu me vejo em casa assistindo tudo quanto é coisa que passa de esporte, em outros canais também, às vezes. Então, faz parte do dia a dia, assim. Não é só quando está trabalhando, não. Em relação ao futebol feminino, engraçado, no sábado passado eu estava cobrindo a Copa do Brasil, foi a final, né? Vitória e São José. E eu conversei com várias meninas depois. Eu acho que falta para... Primeiro, a gente tinha 31 equipes disputando a Copa do Brasil, né? Dessas 31, acho que o salário mais alto, o top de linha, jogadora de seleção brasileira, ganhando R$3.000, que é um salário ridículo. Você vê o Neymar ganhando R$1,5 milhão e um top de linha da seleção feminina ganhando R$3.000. Quando ganha o time do Centro Olímpico, em São Paulo, que tem 7 jogadores de seleção brasileira, perdeu o patrocínio, elas estão sem receber há 4 meses. Entendeu? Aí conseguiu um patrocínio aí de sobrevivência, elas tiveram uma redução de salário de 60%. Essa é a realidade delas. E elas não aceitam muito isso. Então, eu estava falando com a Aline Pellegrino, que foi capitã da seleção brasileira nas Olimpíadas de Londres. Ela se aposentou por total falta de clube, cara, sabe? Total falta de clube, aos 29 anos. E ela falou assim para mim, Joana, na verdade, o que precisa é a gente se adaptar à realidade. A jogadora tem que saber que ela vai roer o osso, que ela vai ganhar R$1.500, R$3.000, e a gente vai começar tudo do zero. Então, o Santos montou um super time e desmanchou aquele super time. O Corinthians tem 10 processos trabalhistas. Porque o que aconteceu? Começou pagando muito para a Cristiane, não sei se vocês lembram do time do Corinthians feminino, que tinha a Cristiane, tinha jogadoras de seleção brasileira. O que aconteceu? Quando não teve o retorno esperado, reduziram o salário de todas as jogadoras, e elas foram na justiça. Então, falta apoio dos clubes grandes também, porque tem um trauma muito grande em relação a isso. Então, eu acho que... é uma pergunta que eu fiz para elas no sábado, que a gente está fazendo uma matéria grande que vai passar aí no Sport TV essa semana sobre isso. Por que o futebol feminino não emplaca? A gente tem as melhores jogadoras do mundo, né? A Marta, a Cristiane e tantas outras jogadoras de seleção, sofrendo, passando dificuldade.
a Cristiane foi jogar na Coreia, agora porque não tinha time no Brasil, aí estava esse problema aí, essa tensão política da Coreia, ela não se adaptou, voltou, e vai ganhar R$2.000 no Centro Olímpico, entendeu? Essa é a realidade do futebol feminino, que é muito difícil de aceitar. E a gente tem muita menina jogando, e elas jogam, e ó, vocês sentem que elas jogam porque gostam mesmo, viu? Porque se dependesse de salário, realmente a situação é muito triste mesmo. Ela perguntou se a gente, quando está em casa, assiste a novela ou um joguinho do Paysandu, enfim, essas coisas. Bom, é engraçado, meu marido brinca com isso, porque ele é músico, né? Então ele, às vezes, quer ver umas coisas artísticas e eu quero ver futebol. Ele falou, deixa eu ver novela. Brincadeira que ele não é de ver novela, mas ele brinca muito com isso. E eu quero ver Bom Sucesso e Olaria. Eu gosto de ver tudo de futebol. E quando acaba o jogo, isso que é engraçado, quando acaba o jogo, ele gosta de futebol também. Hoje, provavelmente, a gente vai ver em casa Fluminense e Emelec, vendo, tomando um vinho, que o jogo é às 22 horas. Se Deus quiser, já teria saído do jornal. A gente vê, tomando vinho. Quando acaba o jogo, ele muda de canal. Fala, não, mas o jogador vai falar. A melhor parte é a entrevista, exatamente. Lógico, tem que deixar o cara falar. Pô. Aquela coisa da saída do campo, poxa. Eu adoro também. Eu também, esperando não aquele perco, momento. não. Então, eu gosto de ver tudo. Vejo tudo que eu posso. E não tenho... Às vezes é engraçado estar passando um jogo do Bayern na televisão e eu... Do meu lado, no jornal, eu não consigo ver porque eu estou apurando alguma coisa e o fato de ter a televisão ali do lado não quer dizer que eu possa ver. Em casa eu consigo melhor, quando eu estou, por incrível que pareça. Olha, sobre o futebol feminino, eu acho que tem uma coisa que me preocupa muito no Brasil, que é a nossa divisão de base. E eu acho que o fato do Brasil estar, se não me engano, na 19ª posição no ranking da FIFA, acho que passa por isso. A gente não está conseguindo fazer uma renovação, a gente não está conseguindo mais... exportar craques como a gente exportava, né? Claro, a gente teve recentemente esqueci o nome. Bom, o Neymar está para sair e a gente não está conseguindo mais aproveitar esse mercado. Por quê? A gente não forma quase jogador mais. E o Brasil tem uma facilidade muito grande de formar, mas não tá conseguindo por uma deficiência que eu acho que existe na base. Então, você pensar se a gente, no futebol masculino, não está conseguindo evoluir, se a gente está em 19º lugar no ranking, que é uma vergonha, claro, a gente não está disputando eliminatórias e isso faz com que a gente também perca a posição, mas está muito ruim. Futebol feminino é uma coisa mais recente. Como é que a gente vai conseguir progredir no futebol feminino? Eu, particularmente, sinto a vontade de falar, porque eu não gosto. Gosto de cobrir, gostava de cobrir quando eu cobria, pelo empenho das meninas, mas acho que também é uma geração que se renova muito pouco. A Joana está falando de nomes que a gente está ouvindo há muito... Sempre ouvindo Marta, Cristiane, e a Marta já não foi eleita mais a melhor do mundo. Né? Ela perdeu esse título. E cadê? Quem vai ser a nova Marta? E a coisa não anda, a coisa não acontece. Lá atrás tinha a Pretinha. Né? Então... Isso me... Pretinha joga ainda, acredite se quiser. Mas, então, me preocupa. Formiga, Fantástica, mas a coisa não anda. Eu acho o futebol feminino pouco atrativo e acho que o problema do futebol feminino passa por aí. Claro que a mulher não tem a condição física do homem. Então, para início de conversa, eu já acho aquele gramado muito grande. Acho que o jogo ele pode ser bem jogado, mas ele não fica bom como o jogo masculino. Não adianta. Mesmo que ele seja bem jogado... Mesmo que a bola corra e as jogadoras consigam preencher aquele campo, ele não é um jogo dinâmico como o masculino. Isso é a minha opinião. Eu não gosto. E acho que o público também não gosta. Então, eu acho que isso já é um problema. Você não atrai o investimento. Se você não atrai investimento, a Marta não vai ser um Neymar. A Marta, que é uma jogadora que com certeza ganha bem, porque tem os patrocínios pessoais dela, porque é uma craque, porque é uma das melhores do mundo, ela não vai ganhar o que o Neymar ganha, entendeu? E a outra lá vai ganhar R$2.000 mesmo, enquanto um jogador de futebol mediano não ganha menos de R$100.000. A outra vai ganhar R$2.000. Então, eu acho que quanto não entrar o investidor, e o investidor vai entrar como? Quando tiver público, porque o cara quer botar dinheiro ali, quer expor sua marca, o que é bom, ele não vai sair perdendo. Então, eu acho que é complicadíssimo. Acho que passa por tudo, passa por CBF também. E eu acho que eu repensaria o futebol feminino. Sinceramente, eu
acho que o gramado é muito grande e o jogo não rola da forma que deveria. Bacana. Gente, a gente está com um problema de tempo, então eu queria que as outras perguntas, se puderem ser encaminhadas por e-mail, eu acho que as meninas não vão ter problemas, assim que elas tiverem tempo, em responder. A gente tenta conversar ali no corredor, mas a gente vai precisar encerrar esse período aqui. Ficaram muitas perguntas ainda pendentes. A gente encaminha e tal, a gente vê como é que a gente... Porque está estourado o tempo. Eu queria agradecer a presença da Joana e da Marluce. Para mim foi uma aula, eu espero que tenha sido para vocês também, como se faz jornalismo com profissionalismo, ética, responsabilidade, e como esse espaço da mulher, eu também não acredito muito nessa coisa que mulher é diferente de homem, né? Porque somos ambos jornalistas em ação, mas para mim foi muito bacana assim, ouvir a experiência de vocês, fiquei fã de vocês. E queria agradecer a atenção de vocês e a presença de vocês aqui. Tá, um bom dia. Obrigada, gente. Obrigada, valeu.